Bilhões começam na mente. Como pensar para conquistar mais? Introdução: o cofre invisível. Sabe aquele tesouro escondido que todo mundo sonha encontrar um dia? Pois, eu descobri que ele não está perdido em alguma ilha distante com mapa de pirata. Ele sempre esteve dentro da nossa cabeça. Sim, isso mesmo. A sua mente é um cofre invisível que guarda mais riquezas do que qualquer banco do mundo poderia segurar. O detalhe é que a maioria das pessoas passa a vida inteira sem perceber que tem a chave no bolso. Eu lembro quando caiu a ficha para mim, parecia que alguém tinha acendido uma luz dentro de um quarto escuro onde eu morava há anos. Eu percebi que os bilhões não começam no bolso, começam no pensamento. O dinheiro, a liberdade, os projetos grandes, tudo nasce primeiro como uma sementinha plantada na mente. E olha, essa semente pode florescer em um jardim de abundância ou murchar no deserto da escassez. E adivinha só quem decide? Você mesmo. O mais louco é que desde criança a gente vai enchendo o cofre da mente com coisas que os outros falam. Dinheiro não traz felicidade, rico é ganancioso, isso não é pra gente. Essas frases viram senhas erradas que a gente digita toda vez que tenta abrir o cofre. Resultado? O tesouro fica trancado, bem debaixo do nosso nariz. Mas aqui tá a virada. Quando você começa a questionar essas crenças, trocar essas senhas e usar os códigos certos, o cofre se abre, bum. Descobre-se um mundo onde oportunidades, ideias e riqueza mental estavam só esperando o momento certo para aparecer. É quase mágico, mas não tem nada de misticismo, é pura mentalidade de abundância. Então, esse livro é o convite para você fazer exatamente isso, abrir o cofre invisível que existe dentro de você. Não importa de onde você veio, quantas vezes já quebrou a cara ou se o saldo da sua conta hoje é vermelho. O que importa é que, daqui em diante, você vai aprender a girar a chave certa. E, meu amigo, quando esse cofre abre, prepare-se, porque os bilhões que começam na mente começam a transbordar para a vida real. O cofre esquecido dentro da cabeça. Imagina que você nasceu com um cofre secreto dentro da sua mente. Um cofre gigante, pesado, feito de aço indestrutível, escondido atrás de uma porta que ninguém mais pode abrir por você. Lá dentro, não tem barras de ouro nem pilhas de dólar. O que ele guarda é ainda mais valioso: bilhões de ideias, talentos, oportunidades e riquezas adormecidas. A parte engraçada, ou trágica, é que a maioria das pessoas vive a vida inteira sem nem notar que esse cofre existe. Passam anos correndo atrás de dinheiro, de trabalho, de promessas que nunca se cumprem, enquanto a verdadeira fortuna está ali, quietinha, dormindo dentro delas, esperando alguém ter a coragem de girar a chave certa. Eu gosto de pensar nesse cofre como um guardião meio teimoso. Ele não abre para quem está apressado, desesperado ou tentando forçar a fechadura com ferramentas erradas. Ele só se abre quando você muda o jeito de pensar, quando troca aquela senha antiga cheia de crenças limitantes por uma nova senha baseada em mentalidade de abundância. É como se o cofre tivesse sensores que só reconhecem pensamentos de grandeza. E quando, finalmente, você gira a chave certa, uau! É como se as portas se escancarassem e uma avalanche de luz, ideias e possibilidades começassem a jorrar, quase como uma cachoeira de ouro líquido. Nesse momento, você percebe que os bilhões sempre estiveram ali dentro, só esperando você parar de duvidar de si mesmo. No fundo, a mente é isso, um cofre invisível que não guarda dinheiro físico, mas o poder de criar tudo o que você quiser. O emprego dos sonhos, a liberdade financeira, a vida que você sempre imaginou, tudo começa trancado lá dentro. E sabe a boa notícia? A chave já está nas suas mãos. Basta aprender a usá-la. A chave que separa os conquistadores dos corredores. Já percebeu que tem gente que parece viver dentro de uma roda de hamster? Corre, 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 e no final do dia tá no mesmo lugar. E tem outros que, com menos esforço, conseguem subir degraus, conquistar espaço, criar riqueza e liberdade. A grande sacada é que a diferença não tá no esforço físico, tá na cabeça. É mentalidade. Na chamada corrida dos ratos, a pessoa se mata de trabalhar, mas a mente dela tá programada só para sobreviver. Ela pensa pequeno, gasta o que ganha, acredita que o destino é duro e que vida é assim mesmo.
Já quem conquista de verdade joga um jogo totalmente diferente. Ele não foca só em trabalhar mais, ele foca em pensar melhor. Enquanto uns só veem obstáculos, outros enxergam oportunidades escondidas em cada problema. É quase irônico, duas pessoas com o mesmo tempo, a mesma chance, às vezes, até a mesma grana inicial podem ter resultados completamente opostos. Por quê? Porque uma pensa com mentalidade de escassez e a outra com mentalidade de abundância. Uma trava o cofre da vida com cadeados de dúvida, a outra gira a chave certa e libera as riquezas que já estavam lá. Eu aprendi, na prática, que quem continua preso na roda está sempre esperando algo externo salvar, um aumento, uma sorte, um empurrãozinho. Mas quem conquista entende que a mudança é de dentro para fora. Primeiro você muda o software da mente, depois o mundo ao redor começa a se transformar como reflexo. No fim das contas, o segredo é esse: quem pensa pequeno, vive pequeno, quem pensa grande, conquista grande. O campo de batalha não é lá fora, é aqui dentro da sua cabeça. E quem domina esse jogo mental, meu amigo, nunca mais volta para a corrida dos ratos. O bilhete premiado que já é seu. Sabe aquela sensação de imaginar ganhar na loteria? O coração acelera, a mente começa a sonhar, você já se vê vivendo a vida dos sonhos. Pois eu vou te contar um segredo, esse bilhete premiado já está nas suas mãos. Sim, você não leu errado. Você já tem tudo o que precisa, só falta aprender a usar. A verdade é que muita gente passa a vida acreditando que a sorte vai bater na porta, que um dia algo mágico vai acontecer lá fora. Mas, na real, o prêmio não está na Mega Sena, no chefe que vai te dar um aumento ou num golpe de sorte qualquer. O prêmio está na sua mente. O bilhete premiado é a sua capacidade de pensar diferente, criar novas possibilidades e mudar o rumo da sua história. Imagina só, você acorda todos os dias com um tesouro mental adormecido, mas em vez de explorar, continua acreditando que é só mais um no meio da multidão. Não é. Você tem dentro da cabeça um código único, uma senha exclusiva, que pode abrir portas que hoje parecem impossíveis. E, olha, o mundo está cheio de gente que já percebeu isso e está colhendo os frutos. Então, aqui vai meu convite direto: pare de guardar o bilhete no bolso sem usar. Ele não foi feito para ficar esquecido, foi feito para mudar a sua vida. Leia essas páginas como quem finalmente decidiu validar o número que já ganhou. Porque, no fundo, você não precisa esperar mais nada. Você já tem o prêmio, já tem a chave, já tem o bilhete. Agora é só aprender a usá-lo e ver o que acontece quando você entra no jogo com a mentalidade certa. Parte 1. A origem dos bilhões. Todo grande império, toda fortuna que a gente admira e até todo sonho que já virou realidade, nasceu de uma coisa simples, um pensamento. É incrível parar para pensar nisso, né? Antes de virar empresa, dinheiro no banco, prédio, tecnologia ou qualquer conquista que a gente enxerga lá fora, tudo começou como uma faísca dentro da cabeça de alguém. O que diferencia quem vive só correndo atrás do básico de quem constrói riqueza de verdade não é força, nem sorte, muito menos um jeitinho secreto. É o que passa dentro da mente. A origem dos bilhões não está no mercado financeiro, não está num diploma caro, nem numa oportunidade que caiu do céu, está na forma como a gente pensa, acredita e age a partir disso. Eu sei que pode parecer exagero, mas se você olhar para a história dos grandes nomes do mundo, vai notar o mesmo padrão: todos eles tiveram um ponto de virada mental. Foi quando passaram a enxergar o mundo por outra lente que o dinheiro começou a fluir. É quase como trocar o óculos embaçado por uma lente nova que revela caminhos escondidos. Nessa parte do livro, eu quero te mostrar que os bilhões que você procura começam na mente. Vamos explorar de onde vêm esses pensamentos, como eles são plantados desde cedo e por que alguns se transformam em árvores de abundância enquanto outros nunca chegam a brotar. E, principalmente, vou te mostrar que você também carrega essa mesma semente dentro de você. Prepare-se, aqui é o ponto onde você vai descobrir que riqueza não é sobre o que você tem hoje, mas sobre o que você decide pensar a partir de agora. A partir daqui, cada ideia pode ser o início da sua fortuna. Capítulo 1. O poder de um pensamento. Tudo começa aqui. Parece simples demais,
mas é exatamente isso, um pensamento pode mudar completamente o rumo da sua vida. Já parou para pensar que tudo que existe hoje no mundo, celulares, aviões, internet, arranha-céus, foguetes, um dia não passava de uma ideia meio maluca na cabeça de alguém? Pois é. O que para muitos parecia impossível, para alguns poucos era só questão de tempo até virar realidade. A diferença está na forma como a pessoa olha para a própria mente. Enquanto muita gente deixa os pensamentos passarem como nuvens, outros agarram uma dessas ideias, acreditam nela com todas as forças e transformam em algo grandioso. O que era invisível ganha corpo, o que era sonho vira negócio, e o que parecia fantasia vira bilhões concretos. Eu costumo dizer que um pensamento é como uma faísca. Se você ignora, ela apaga e some. Mas se você protege, alimenta e sopra no fogo certo, essa faísca pode se transformar numa chama capaz de iluminar o mundo inteiro. É assim que nascem as grandes criações, os projetos que mudam vidas, os patrimônios que atravessam gerações. E aqui vai a provocação: quantos pensamentos você já deixou escapar porque achou que não tinha valor? Quantas ideias incríveis você já arquivou na gaveta mental porque alguém disse que não ia dar certo? Pois, é talvez a diferença entre você e quem construiu riqueza não seja talento, nem dinheiro inicial, mas a coragem de dar atenção ao que nasce dentro da própria cabeça. Nesse capítulo, vamos explorar esse poder invisível que mora dentro de cada um de nós. Vou te mostrar como um simples pensamento pode ser o ponto de partida de uma transformação gigantesca. E, quem sabe, o próximo bilhão não está justamente na ideia que hoje você acha pequena demais. De uma ideia simples a um império bilionário. Sabe aquela frase: "E as grandes coisas nascem das pequenas"? Pois é, ela nunca fez tanto sentido quanto na história de Arthur Fischer, um inventor alemão que mostrou para o mundo como uma ideia aparentemente simples pode virar um império. Ele criou nada mais nada menos que a bucha de parafuso, sim, esse pequeno pedacinho de plástico que a gente usa até hoje para fixar prateleiras, quadros e tudo mais na parede. Parece bobagem, né? Mas essa bobagem rendeu a ele uma fortuna avaliada em mais de 350 milhões de euros. Olha que louco! Enquanto muitos estavam quebrando a cabeça com invenções complexas, Fischer enxergou valor em resolver um problema cotidiano que todo mundo tinha. Ele não inventou um foguete, mas transformou um detalhe do dia a dia em um produto indispensável no mundo inteiro. Resultado? Criou uma empresa poderosa, empregou milhares de pessoas e entrou para a história como um dos maiores inventores da Alemanha. Esse exemplo deixa claro que uma ideia pode sim gerar impérios. O segredo não é ter a ideia mais sofisticada do planeta, mas ter olhos atentos para perceber o que falta no mundo e coragem de colocar em prática. A bucha de parafuso não é glamourosa, não chama a atenção numa vitrine, mas ela virou símbolo de como soluções simples, aplicadas com inteligência, constroem fortunas gigantescas. E aí vem o ponto que mexe comigo. Se uma simples bucha de parafuso pode criar riqueza bilionária, o que será que você está deixando passar na sua cabeça? Quantas ideias você já teve e abandonou porque achou pequena demais? Talvez a chave do seu império esteja escondida numa solução óbvia, daquelas que todo mundo precisa mas ninguém parou para transformar em realidade. No fim das contas, a lição de Arthur Fischer é clara: não subestime o poder de um pensamento. A sua próxima ideia pode parecer banal hoje, mas pode ser justamente ela que vai mudar o rumo da sua vida, e quem sabe até do mundo. O pensamento é a semente da riqueza. Já parou para pensar que toda a riqueza que existe no mundo começou como algo invisível? Antes de virar prédio, empresa, marca famosa ou até fortuna bilionária, tudo nasceu de uma coisinha minúscula, um pensamento. É como se a mente fosse um terreno fértil e cada ideia fosse uma semente esperando o momento certo para germinar. O que diferencia quem conquista de quem fica só sonhando é justamente o cuidado que se dá a essa semente. Tem gente que deixa a ideia morrer antes mesmo de tocar o solo. Outras, jogam qualquer pensamento na terra da pressa e depois se frustram porque não floresceu. Mas quem entende o jogo sabe que precisa regar, proteger e cultivar. É aí que o pensamento vira árvore de abundância, carregada de frutos que a gente chama de oportunidades, negócios, liberdade e até bilhões. O mais doido é que essa semente não é exclusiva de gênios ou sortudos.
Todo mundo recebe diariamente pequenas ideias que podem virar algo grande. A diferença está em quem leva a sério esse presente. Se você encara seus pensamentos como simples devaneios, eles evaporam. Agora, se você os trata como sementes preciosas, cedo ou tarde o jardim da riqueza começa a florescer. Eu gosto de imaginar que cada ideia que surge na nossa mente é como um bilhete premiado embrulhado num grãozinho. Soa simples demais, mas é poderoso. O futuro que você tanto deseja pode estar escondido na próxima ideia que passar pela sua cabeça. Então, presta atenção, talvez você já tenha a semente do seu império, só falta decidir plantar. Capítulo 2 – A programação mental da escassez. Engraçado como a gente cresce sem perceber que está sendo programado. Desde pequeno, frases soltas, conselhos inocentes e até broncas viram códigos que ficam gravados na nossa cabeça. E muitos desses códigos não são de abundância, são de escassez. Dinheiro não dá em árvore, melhor ter pouco do que perder tudo, quem nasce pobre morre pobre. Reconhece alguma? Pois é, essas palavras se instalam na mente como vírus invisíveis. O problema é que essa programação mental da escassez funciona como um freio de mão puxado na vida. Você acelera, se esforça, corre atrás, mas continua preso no mesmo lugar. E não é porque te falta talento ou capacidade. É porque, lá no fundo, tem uma voz repetindo que não dá, que é arriscado, que não é para você. Eu mesmo já vivi isso. Por muito tempo eu acreditava que riqueza era coisa de gente escolhida. E adivinha? Enquanto pensava assim, minha realidade só confirmava essa crença. A mente cria um filtro. Você começa a enxergar só o que valida a escassez e ignora qualquer oportunidade que poderia mudar o jogo. Mas aqui vem a boa notícia: se a mente pode ser programada para a escassez, ela também pode ser reprogramada para a abundância. O que você vai aprender nesse capítulo é justamente a identificar esses códigos escondidos que sabotam seus resultados e a trocar linha por linha desse software mental. Porque, no fim das contas, não é o mundo que te prende, é a programação que roda aí dentro. E a chave para mudar tudo começa em reconhecer isso. Afinal, não dá para esperar uma vida de bilhões rodando com um sistema feito para viver de migalhas. As correntes invisíveis das crenças limitantes. Já percebeu como, às vezes, você está cheio de energia, motivado, pronto para dar o próximo passo, mas algo dentro de você parece puxar para trás? Pois é, isso tem nome: crenças limitantes. São aquelas ideias que a gente carrega desde criança e que funcionam como correntes invisíveis, segurando a gente no mesmo lugar sem nem perceber. O mais louco é que a maioria dessas crenças nem são nossas. Foram herdadas. Vieram dos pais, professores, vizinhos, até de frases soltas que a gente escutou na infância. Tipo, dinheiro é sujo, rico não presta, isso não é para você, melhor não arriscar. Essas palavrinhas vão se repetindo tanto que viram verdade dentro da nossa cabeça. E aí, quando a vida pede coragem, a gente trava. O resultado? Você até tenta, mas sempre encontra uma forma de se sabotar. É como plantar uma árvore, ao mesmo tempo, cavar em volta das raízes dela. Nada cresce firme quando o próprio terreno está sendo destruído. E é exatamente isso que as crenças limitantes fazem: boicotam resultados antes mesmo deles aparecerem. A ironia é que elas parecem pequenas, mas têm força de gigante. Um simples "não consigo" pode roubar de você uma oportunidade de milhões. Uma frase boba como "não sou bom o bastante" pode fazer você abandonar um projeto que tinha tudo para dar certo. É como andar com os bolsos furados. Você trabalha, se esforça, mas a riqueza escorre e você nunca entende por quê. Mas existe saída. O primeiro passo é enxergar essas crenças como elas realmente são: mentiras disfarçadas de verdades. Quando você começa a questionar, a duvidar e a trocar essas frases internas por pensamentos de abundância, as correntes se soltam. E, meu amigo, quando isso acontece, os resultados finalmente têm espaço para florescer. As frases que viram travas na cabeça. Se tem uma coisa que a gente carrega sem perceber são aquelas frases herdadas que parecem inocentes, mas grudam na mente como chiclete no sapato. Quem nunca ouviu "um dinheiro não dá em árvore"? Ou então "um rico não entra no céu"?
Essas expressõezinhas repetidas geração após geração viram verdades absolutas dentro da cabeça de muita gente. O problema é que, quando você cresce ouvindo isso, começa a acreditar sem questionar. E aí, sem perceber, essas frases viram programas automáticos que controlam suas escolhas. Por exemplo, se o dinheiro não dá em árvore, então ele é escasso, raro, quase impossível de conseguir. Resultado? Você se conforma com pouco, porque acha que nunca vai ter muito. Agora, pensa na segunda: rico não entra no céu. Que baita armadilha! Essa crença cria uma associação perigosa. Se eu quiser prosperar, vou ter que pagar um preço espiritual, vou ser do mal. E quem, no fundo, quer ser visto como egoísta, ganancioso ou condenado? Então, o que acontece? Você mesmo se sabota. Trabalha, mas se segura. Avança, mas puxa o freio de mão. Cresce, mas sente culpa. Essas frases funcionam como códigos de escassez plantados lá atrás, que continuam influenciando o presente. São como sombras que te acompanham sem você nem perceber. O pior é que elas não são baseadas em fatos, e sim em medos, em interpretações tortas, em repetições automáticas. Mas aqui vai a virada: se essas frases foram aprendidas, elas também podem ser desaprendidas. Você pode escolher novas palavras, novas verdades, novos códigos para rodar na sua mente. Porque, sinceramente, não existe nada de errado em ter dinheiro, prosperar e ainda assim viver com propósito, ajudar pessoas e sim, manter a espiritualidade intacta. No fim das contas, o que essas frases mostram é que não é o dinheiro que limita, é a mentalidade. E quando você troca os velhos ditados da escassez por novas afirmações de abundância, começa a perceber que a vida sempre teve muito mais a oferecer do que te contaram. Capítulo 3. A virada para a abundância. Chega uma hora na vida em que a gente percebe: não dá mais para viver com a mentalidade da escassez. É como se você estivesse tentando correr uma maratona com uma mochila cheia de pedras nas costas. Pesado, cansativo e sem sentido. A boa notícia é que existe um momento mágico, um ponto de virada, em que você decide trocar essa bagagem por algo muito mais leve, a mentalidade de abundância. E não é papo de autoajuda barato. É real. Quando você muda o jeito de pensar, o mundo ao redor começa a mudar também. O que antes parecia impossível, de repente, começa a aparecer na sua frente. Portas se abrem, pessoas certas cruzam o caminho, ideias florescem. Parece sorte, mas é só a energia da abundância respondendo ao que você passa a acreditar. A virada acontece quando você entende que riqueza não é um privilégio reservado para poucos, e sim um estado de consciência. É quando você troca frases como "não tenho dinheiro" por "como posso criar mais dinheiro". É quando você para de se ver como vítima das circunstâncias e começa a se enxergar como o criador da própria realidade. Esse capítulo é justamente sobre isso, sobre o momento em que você gira a chave do cofre e percebe que a verdadeira fortuna sempre esteve dentro da sua cabeça. É aqui que você descobre que pensar grande não é arrogância, é inteligência. Que desejar mais não é pecado, é combustível. E que viver em abundância não é só ter dinheiro, é experimentar a vida com liberdade, propósito e plenitude. Prepare-se, porque essa virada pode ser o divisor de águas na sua jornada. Daqui para frente, você vai começar a enxergar que a abundância não é um destino distante, ela já está aí, batendo na porta, esperando só você decidir abrir. Da escassez à mente bilionária. Já reparou que tem gente que vive contando moedinha, enquanto outros criam negócios que movimentam milhões? A diferença não está só no bolso, está no jeito de pensar. Existe um abismo entre a mentalidade de escassez e a mentalidade bilionária. Quem vive na escassez enxerga o mundo como um lugar de falta. É aquela pessoa que acredita que se um ganha, o outro perde. Ela segura cada centavo com medo, vê risco em tudo e sempre pensa: isso não é para mim. É como andar pela vida com uma lente embaçada que só mostra limites. Resultado? A pessoa nunca sai do básico, porque a própria mente trava qualquer possibilidade de crescimento. Já quem pensa como bilionário olha para a mesma realidade de outro jeito. Ele não foca no que falta, mas no que pode criar.
Enquanto uns veem problemas, ele enxerga oportunidades disfarçadas. Onde os outros dizem impossível, ele pensa como dá para fazer. E isso muda absolutamente tudo. A mentalidade bilionária é expansiva, criativa e ousada. Ela entende que o dinheiro é infinito, que sempre há espaço para crescer, inovar e multiplicar. É quase engraçado, duas pessoas podem estar diante da mesma situação, uma vê ameaça e recua, a outra vê chance e avança. Uma diz não dá, a outra diz vamos tentar. Uma se prende na falta, a outra aposta na abundância. No fim, não é a vida que define quem vence, é a mentalidade. A grande virada acontece quando você decide sair da escassez e começar a pensar como bilionário. Não é sobre ter bilhões na conta agora, mas sobre adotar a mentalidade de quem acredita, cria, arrisca e constrói. Porque, no fundo, os bilhões começam na mente, e só depois se materializam na sua realidade. Virando a chave, transformando pensamentos sabotadores em afirmações fortalecedoras. A mente da gente é como um rádio. Se você deixa sintonizado na frequência errada, só ouve chiado e notícia ruim. Mas se gira o botão pro lado certo, começa a tocar música boa. É exatamente assim que funcionam os pensamentos sabotadores. Eles vivem repetindo frases que te travam, mas a boa notícia é que você pode trocar a estação e colocar no ar afirmações fortalecedoras que puxam sua vida para cima. Quer ver como funciona? Quando a sua cabeça solta aquele clássico "eu não consigo", você para, respira e responde: "eu sou capaz e estou aprendendo a cada dia". Parece simples, mas essa troca muda completamente a forma como você age. Em vez de travar, você abre espaço para tentar. Outro exemplo: quando bate o dinheiro é difícil de ganhar, você substitui por "o dinheiro chega até mim de várias formas e eu sei criar oportunidades". Essa mudança de frase reprograma a mente. É como trocar a senha do cofre. Antes você só digitava o código errado, agora tem a chave que abre as portas da abundância. Um exercício poderoso é o da substituição imediata. Toda vez que perceber um pensamento sabotador, escreva ele num papel e logo abaixo crie a versão fortalecedora. Repita em voz alta até soar natural. Pode parecer estranho no começo, mas é assim que você ensina o cérebro a trabalhar a seu favor. Outro exercício é o do espelho. Todo dia de manhã, se olhe nos olhos e fale pelo menos 3 afirmações de abundância. Pode ser: "eu mereço prosperar, meus pensamentos criam riqueza, sou fonte de oportunidades". Fazendo isso diariamente, você vai notar como a autoconfiança cresce e como sua energia muda. No fundo, a diferença entre ficar preso no mesmo lugar e avançar está nessa troca. Os pensamentos sabotadores são âncoras, mas as afirmações fortalecedoras são asas. E a escolha é sua: ficar preso no chão ou aprender a voar. Parte 2. Construindo a mente bilionária. Até aqui você já percebeu que os bilhões começam na mente. Descobriu de onde vem a escassez, como ela é programada e até como trocar pensamentos sabotadores por afirmações de poder. Agora chegou a hora de dar o próximo passo: construir uma mente bilionária de verdade. E quando eu digo bilionária, não estou falando só de dinheiro na conta. Estou falando de uma mentalidade que cria, expande, multiplica e transforma. É como erguer um prédio. Primeiro a gente limpa o terreno, tirando o entulho das crenças limitantes, depois cava fundo, fazendo ajustes internos, e só então começa a levantar andar por andar até o topo. O mais legal é que essa construção não depende de você ser gênio, herdeiro ou superdotado. Depende de hábitos mentais simples, praticados todos os dias. É nesse ponto que você vai aprender os códigos que os grandes usam para tomar decisões rápidas, enxergar oportunidades escondidas e transformar problemas em soluções milionárias. Nessa parte do livro, eu quero te mostrar como pensar como os que já chegaram lá. Vamos falar sobre os hábitos invisíveis que moldam resultados gigantes, o poder da visualização que antecipa conquistas, e a consistência que cria fortunas. É aqui que você começa a entender que riqueza não se constrói do lado de fora, primeiro ela se levanta aqui dentro. Então, se prepara. Porque agora você não vai mais apenas admirar os impérios dos outros, você vai aprender a erguer o seu. Tijolo por tijolo, pensamento por pensamento. Porque,
no fim das contas, a verdadeira riqueza não nasce no banco, nasce na sua mente bilionária. Capítulo 4. O Código dos Ricos. Já percebeu que os ricos parecem jogar um jogo diferente? Enquanto a maioria rala, corre, se estressa e mal consegue pagar as contas, eles parecem ter descoberto um código secreto que faz as coisas funcionarem a favor deles. E olha, não tem nada de mágica nisso. É mentalidade, hábito e forma de pensar. É o que eu chamo de o Código dos Ricos. Esse código não é sobre truques mirabolantes ou esquemas rápidos. É sobre padrões de pensamento e ação que se repetem nos que conquistam grandes resultados. Eles têm uma forma de olhar pro dinheiro, pro tempo e pras oportunidades que é totalmente diferente da maioria. Enquanto uns só veem problemas, eles enxergam soluções. Enquanto uns gastam o que ganham, eles multiplicam. Enquanto uns reclamam, eles criam. O mais curioso é que esse código não é fechado, não está escondido num cofre inalcançável. Ele está aí, à disposição de quem quiser aprender. Só que poucos têm a coragem de mudar os próprios hábitos para rodar esse software mental atualizado. A maioria insiste em usar sistema antigo, cheio de crenças limitantes, e aí trava. Neste capítulo, eu vou te mostrar os segredos mentais e práticos que formam esse código. Como os ricos pensam, como tomam decisões, como transformam cada passo em investimento para o futuro. Você vai perceber que não existe sorte, existe modo de operar. E a partir do momento em que você instalar esse código na sua vida, vai começar a jogar no mesmo tabuleiro que eles. Se prepara, porque daqui para frente você não vai mais olhar para o dinheiro do mesmo jeito. Vai entender que riqueza não é só o que você tem, mas como você pensa, age e repete isso todos os dias. O código está na mesa. Agora, é sua vez de decifrar os hábitos invisíveis da mente milionária. Se tem uma coisa que eu aprendi observando os que chegaram lá é que os milionários não pensam como a maioria. Eles carregam na mente uma espécie de programa secreto, feito de hábitos mentais diários. Nada de superpoder, nada de fórmula mágica, é repetição, disciplina e jeito de olhar para o mundo de forma diferente. Um desses hábitos é o da visão clara. Todo dia eles lembram para si mesmos onde querem chegar. Não ficam presos no "tô quebrado hoje", mas focam no "como eu posso crescer amanhã". Eles treinam a mente para enxergar possibilidades mesmo quando tudo parece difícil. É quase como se a cabeça deles tivesse um radar que só capta oportunidades. Outro hábito é o da decisão rápida com ajuste constante. Enquanto a maioria perde tempo demais pensando em cada detalhe, o milionário age. Ele prefere começar imperfeito e corrigir no caminho do que ficar parado esperando o cenário perfeito, que nunca chega. É ação e ajuste, como um piloto que vai corrigindo a rota no meio do voo. E não dá para esquecer o hábito da autoconfiança praticada. Eles repetem para si mesmos que são capazes, mesmo quando o mundo inteiro duvida. Isso não é arrogância, é treino mental. Eles sabem que se não acreditarem neles, ninguém mais vai. Por isso, cultivam frases de poder, leem coisas que alimentam a mente e se cercam de pessoas que puxam para cima. Esses hábitos parecem pequenos, mas são como engrenagens invisíveis que giram todos os dias e mantêm a máquina da abundância funcionando. A mente milionária não nasce pronta, ela é construída tijolo por tijolo, pensamento por pensamento, até virar um verdadeiro império mental. E aqui vai o ponto-chave: qualquer pessoa pode instalar esses hábitos na própria vida. Não é exclusividade de quem já tem milhões no bolso. Na verdade, é o contrário, é justamente por praticar esses hábitos que eles chegaram até lá. O jogo é pensar em soluções, não em problemas. Se tem uma coisa que separa quem próspera de quem só reclama é isso: pensar em soluções, não em problemas. Parece simples, mas muda completamente o rumo da vida. A verdade é que tudo que você usa hoje foi a solução que alguém criou para resolver uma dor real, e com isso fez fortuna. Olha só ao meu redor enquanto escrevo, estou usando um óculos com lente para astigmatismo. Um dia, alguém percebeu que milhões de pessoas enxergavam borrado e decidiu encontrar uma saída. Resultado? Um mercado bilionário que até hoje sustenta fábricas, profissionais, marcas e mais marcas. E esse é só um exemplo entre milhares. Pensa bem,
a cadeira onde você senta, o celular na sua mão, a água encanada que sai da torneira, até a luz elétrica, tudo isso nasceu porque alguém olhou para um problema comum e perguntou: como posso resolver isso? E aí tá o pulo do gato. Enquanto a maioria fica presa dizendo não dá, é difícil, é impossível, os grandes viram a chave e pensam: como eu faço funcionar? Essa mentalidade é poderosa porque transforma desafios em oportunidades. Quem pensa em problemas só enxerga barreiras. Quem pensa em soluções encontra portas. E cada porta aberta pode ser o início de uma fortuna. Foi assim que surgiram empresas, tecnologias, serviços e invenções que hoje a gente não vive sem. Então, se você quiser realmente jogar no campo dos bilionários, comece a treinar sua mente para procurar saída em vez de desculpa. Lembre-se, todo problema é uma oportunidade disfarçada. Quem entende isso não só resolve a própria vida, como pode criar algo que melhora a vida de milhões e, de quebra, constrói riqueza no caminho. Capítulo 5. O segredo da visualização. Antes de qualquer conquista nascer no mundo real, ela primeiro nasceu na cabeça de alguém. Esse é o segredo da visualização, a capacidade de enxergar com os olhos da mente aquilo que ainda não existe na sua frente. Parece viagem, mas é justamente isso que separa quem só sonha de quem transforma sonhos em realidade. Pensa comigo, um atleta que ganha medalha olímpica já se viu subindo no pódio dezenas de vezes antes, na mente. Um empreendedor que cria uma empresa bilionária já visualizou clientes, prédios, produtos e pessoas usando sua solução antes de qualquer tijolo ser colocado. Quem visualiza cria a rota, quem não visualiza se perde no caminho. E olha que curioso, o cérebro não distingue tão bem o que é imaginação do que é real. Quando você visualiza com intensidade, seu corpo reage como se já estivesse vivendo aquilo. O coração dispara, os músculos se preparam, a mente se programa. É como ensaiar a vitória antes do jogo começar. Eu aprendi que a visualização é a prévia da conquista. Ela não substitui a ação, mas cria uma força invisível que te puxa na direção certa. Quando você consegue ver, sentir e acreditar no resultado, suas atitudes se alinham automaticamente para chegar lá. É como se você já tivesse morado no futuro e voltasse para o presente apenas para construir o que já sabe que é possível. Nesse capítulo, eu vou te mostrar como usar esse poder a seu favor. Como transformar imagens mentais em combustível real, como treinar sua mente todos os dias para enxergar o que deseja e, principalmente, como usar a visualização como ferramenta prática de abundância. Porque, no fim, quem não consegue se ver rico, livre e realizado, dificilmente chega lá. Ver é viver, como visualizar metas e resultados acelera conquistas. Se tem um segredo que pouca gente pratica, mas que os grandes realizadores juram de pé junto, é esse: visualizar metas e resultados acelera conquistas. E não é papo místico, é pura prática mental. Quando você consegue se enxergar chegando lá, sua mente começa a acreditar que já é possível, e o corpo corre atrás para tornar isso real. Imagina um atleta antes da prova. Ele fecha os olhos e se vê cruzando a linha de chegada, escutando o público vibrar, sentindo o corpo em movimento perfeito. Quando a competição começa, ele já viveu aquela cena tantas vezes que só precisa repetir. O mesmo acontece na vida financeira, nos negócios, em qualquer meta. Quem se vê vencendo tem muito mais chance de vencer. O nosso cérebro trabalha como um GPS. Quando você visualiza o destino com clareza, ele busca os caminhos mais rápidos para chegar lá. Mas se você não coloca nada no mapa mental, fica rodando em círculos, perdido, sem direção. É por isso que tanta gente se esforça e não sai do lugar, porque nunca parou para ver onde quer realmente chegar. Eu mesmo já testei isso. Quando comecei a imaginar com detalhes a vida que queria, liberdade de tempo, ganhos crescendo, pessoas impactadas pelo meu trabalho, parecia até que o universo começou a conspirar. Mas não era mágica, era foco. Eu já tinha vivido aquilo dentro da minha mente, por isso, minhas decisões no presente ficaram muito mais certeiras. No fim das contas, a visualização é como um ensaio. Você ensaia tanto a vitória que, quando ela acontece, já não é surpresa, é consequência. Ver antes de viver é o que acelera o processo. E a melhor parte: qualquer pessoa pode fazer isso agora mesmo.
Basta fechar os olhos e começar a construir a cena do futuro que deseja. O filme mental dos campeões, técnicas de visualização de atletas e empreendedores. Se tem uma coisa que atletas de alto nível e grandes empreendedores têm em comum é isso: eles não só treinam o corpo ou os negócios, eles treinam a mente. E a ferramenta número 1 nesse jogo é a visualização. Eles sabem que antes de vencer na realidade, precisam vencer na cabeça. Os atletas, por exemplo, usam uma técnica chamada ensaio mental. Antes de pisar na quadra ou no campo, eles fecham os olhos e se imaginam fazendo cada movimento perfeito, desde a respiração até o último segundo da vitória. O cérebro reage como se aquilo estivesse acontecendo de verdade. Resultado? Quando chega a hora, o corpo só repete o que a mente já ensaiou dezenas de vezes. Já os empreendedores usam algo parecido, mas voltado para o mundo dos negócios. Eles praticam a visualização de cenários. Se imaginam em reuniões decisivas, fechando contratos, expandindo empresas, lançando produtos. Criam um filme mental do futuro que desejam e, com isso, preparam a mente para reconhecer oportunidades reais quando elas aparecem. É como se já tivessem vivido aquilo antes. Outra técnica poderosa é a da visualização sensorial. Não basta ver a cena, é preciso sentir. O atleta sente o suor escorrendo, ouve a torcida gritando, imagina a medalha no peito. O empreendedor sente o aperto de mão do investidor, ouve o som das vendas entrando, imagina o sorriso dos clientes usando o seu produto. Quanto mais realista, mais forte é o impacto. O mais impressionante é que isso não é dom, é treino. Qualquer pessoa pode aplicar essas técnicas no dia a dia. O segredo é parar alguns minutos, todos os dias, e rodar o filme do futuro que você quer viver. Quanto mais você pratica, mais sua mente acredita. E quando ela acredita, o corpo, as atitudes e as escolhas seguem o mesmo caminho. No fundo, atletas e empreendedores já entenderam o jogo. A vitória é conquistada 2 vezes, primeiro na mente, depois na realidade. Capítulo 6. O jogo da consistência. Se tem um jogo que poucos topam jogar, mas que garante vitória certa no longo prazo, é o jogo da consistência. Todo mundo quer resultado rápido, aquela solução mágica que resolve tudo da noite pro dia. Mas a vida real não funciona assim. O que constrói fortuna, liberdade e legado não é intensidade de vez em quando, é constância todos os dias. Pensa comigo, a água não fura pedra porque é forte, mas porque cai sem parar no mesmo ponto. É a repetição que faz a diferença. Do mesmo jeito, os grandes milionários não chegaram lá por um golpe de sorte. Eles criaram hábitos simples e repetidos que, com o tempo, viraram montanhas de resultado. O mais curioso é que a consistência não parece bonita no começo. É meio entediante até. É acordar cedo quando não dá vontade, é guardar dinheiro mesmo quando a tentação de gastar é grande, é estudar um pouco todo dia enquanto os outros maratonam série. Mas adivinha? Esse pouco acumulado vira muito. É o famoso juros compostos aplicado à vida. A grande sacada é entender que consistência não é perfeição. Você não precisa acertar sempre, só precisa voltar pro jogo todo dia. Quem desiste porque errou uma vez nunca vai ver os frutos. Mas quem insiste, mesmo tropeçando, colhe cedo ou tarde a recompensa. Nesse capítulo, você vai descobrir como transformar pequenas ações em grandes conquistas. Vai entender por que a consistência é a ponte entre o que você sonha e o que você conquista. E vai ver que, no fim das contas, os bilhões que começam na mente só aparecem na vida real quando você joga esse jogo até o fim. O poder das pequenas ações que viram fortunas. A gente costuma acreditar que para ficar rico precisa de um grande golpe de sorte, uma ideia genial ou uma virada milagrosa. Mas a real é que pequenas ações diárias criam riqueza duradoura. É aquele pouquinho que parece insignificante hoje, mas que, somado dia após dia, vira uma avalanche de resultado. Pensa no hábito de guardar um valor fixo todos os meses. No começo, dá até vontade de rir. Ah, isso não vai fazer diferença. Mas com o tempo, esse dinheiro cresce, se multiplica, pega carona nos juros composto e de repente vira um patrimônio que muda sua vida.
Não foi um prêmio da loteria, foi a disciplina de repetir o gesto simples de sempre separar um pedaço do que ganha. É igualzinho na saúde. Um treino curto todo dia, mesmo que de 15 minutos, é muito mais poderoso do que uma maratona de academia feita só quando bate a empolgação. Na mente é a mesma coisa, ler 10 páginas de um bom livro por dia pode transformar sua forma de pensar em alguns meses. Consistência é invisível no início, mas imbatível no fim. Quem constrói riqueza sabe disso. Não ficam esperando o momento perfeito, o investimento perfeito ou a oportunidade perfeita. Eles sabem que a constância nas pequenas coisas abre caminho para as grandes conquistas. É como plantar sementes. Regar um pouquinho por dia parece chato, mas daqui a um tempo você está colhendo uma floresta inteira. No fim das contas, riqueza não é sobre um grande salto, mas sobre passos pequenos e firmes. Porque quem aprende a valorizar as pequenas ações diárias descobre o verdadeiro segredo. O extraordinário nasce do simples que você faz todos os dias sem desistir. O truque invisível, juros compostos e disciplina no tempo. Se existe uma mágica silenciosa que constrói riqueza de verdade, ela se chama juros compostos. Só que, para essa mágica funcionar, tem um ingrediente que pouca gente quer usar: disciplina no tempo. Sem ela, o truque não acontece. Pensa comigo, você começa investindo um valor pequeno todo mês. No início parece até ridículo, tipo isso não vai dar em nada. Mas os juros compostos trabalham em silêncio, como uma máquina que nunca para. O dinheiro rende em cima do dinheiro, que rende em cima do dinheiro, e, quando você menos espera, aquele montinho vira uma montanha. É como se cada real fosse um trabalhador que chama outro, e esse outro chama mais um. E aí, de repente, você tem um exército inteiro trabalhando por você 24 horas por dia, mesmo enquanto dorme. Isso é o poder dos juros compostos. Só que para ver esse show acontecendo, você precisa ter a paciência de assistir os primeiros atos, quando ainda parece pequeno demais. A maioria das pessoas perde porque não suporta esperar. Quer resultado rápido, desiste no meio do caminho e nunca vê a curva exponencial acontecendo. Mas quem tem disciplina, quem segura firme e segue o plano, colhe o que parece inacreditável. É a prova de que tempo mais consistência igual riqueza duradoura. No fim das contas, não é sobre quanto você ganha agora, mas sobre como você usa o que ganha. Porque, com juros compostos e disciplina no tempo, até o pouco se transforma em muito. E é aí que mora o verdadeiro segredo: você não precisa ser gênio, só precisa ter paciência. Parte 3. Da ideia ao bilhão. Chegou a hora de dar o passo mais empolgante dessa jornada, transformar pensamentos em realidade. Porque não adianta nada ter ideias incríveis na mente se elas nunca saem do papel. É aqui que você vai descobrir como sair do "será que dá certo?" pro "olha só o que eu construí". O caminho dos bilhões começa como um rabisco mental, mas só vira império quando encontra ação. Eu sempre digo, uma ideia sozinha não enche barriga, não paga conta e muito menos constrói fortuna. Mas quando você aprende a tirar essa ideia da mente, colocar no mundo e lapidar com coragem, disciplina e visão, ela pode virar um negócio bilionário. Quer exemplo? Cada produto, cada aplicativo, cada empresa gigante que você conhece nasceu assim, de um pensamento que alguém decidiu levar a sério. Essa parte do livro é justamente sobre isso: como transformar sua mente em fábrica de resultados. Aqui você vai entender como colocar suas ideias em movimento, como lidar com erros sem se perder no caminho e como usar a resiliência e a conexão com outras pessoas como combustível para crescer. Daqui para frente, o foco é a ação. Porque os bilionários que admiramos não são diferentes de você ou de mim. Eles só fizeram uma escolha: não deixar as ideias morrerem no campo dos sonhos. Agora é sua vez de aprender como fazer esse jogo acontecer na prática. Capítulo 7. Transformando pensamentos em ação. Chega de ficar só na imaginação. Pensamento sem ação é ilusão. A mente é poderosa, sim, mas se você não coloca o que pensa em movimento, nada acontece. Esse é o ponto em que muita gente trava: tem boas ideias, sonha alto, até enxerga possibilidades, mas nunca sai do lugar porque não transforma o invisível em algo palpável. Eu gosto de pensar que cada ideia é como uma semente. Se você guarda no bolso, ela nunca vai virar árvore.
Mas se planta, rega e cuida, ela cresce e dá frutos. É exatamente assim com os pensamentos, precisam ser colocados no campo da prática para virar riqueza de verdade. O grande erro é esperar o momento perfeito. Quando eu tiver mais dinheiro, quando eu tiver tempo, quando tudo estiver certo, esse quando nunca chega. Os bilionários que você admira não começaram com tudo pronto, eles começaram com o que tinham. A diferença é que deram o primeiro passo mesmo com medo, mesmo sem garantias. Nesse capítulo, eu quero te mostrar como dar vida às suas ideias. Como transformar aquele insight que aparece no banho, no trânsito ou numa conversa em um projeto real. Vamos falar sobre coragem, disciplina e, principalmente, sobre começar pequeno para crescer grande. Porque no fim das contas, não é a ideia que muda o jogo, é a ação consistente em cima dela. O pensamento é a faísca, mas a ação é o fogo que aquece, ilumina e transforma. Pensamento sem ação igual ilusão. De que adianta ter uma ideia brilhante se ela nunca sai do papel? Pensamento sem ação é ilusão. É como ter uma chave de ouro e nunca usar para abrir a porta. A mente pode até ser fértil, cheia de sonhos e projetos, mas se você não move um dedo para colocar isso em prática, tudo continua só no mundo da imaginação. Quantas vezes você já teve um estalo, uma sacada incrível, e depois deixou passar porque achou difícil demais, arriscado demais ou porque ficou esperando o momento perfeito? Pois, esse momento perfeito nunca chega. E enquanto você espera, alguém com menos talento, mas com mais coragem, coloca a ideia em prática e constrói o que poderia ter sido seu. Eu gosto de pensar que a ideia é a faísca, mas a ação é a lenha que mantém a chama acesa. Sem lenha, o fogo morre. Do mesmo jeito, sem ação, o pensamento apaga e vira só mais um sonho esquecido. O que diferencia quem conquista de quem só imagina é justamente a capacidade de agir. E aqui vai uma verdade que dói, mas liberta: não existe ação perfeita, existe ação feita. Quem espera estar pronto nunca começa. Quem começa, mesmo tropeçando, aprende, ajusta e cresce. Cada passo dado transforma um pedacinho da ideia em realidade. No fim, o jogo da riqueza e do sucesso é isso: transformar pensamentos em atitudes concretas. Porque ideia sem ação não paga a conta, não gera impacto e não muda a vida. Mas quando você junta mente mais movimento, aí sim o impossível começa a acontecer. Da ideia ao concreto, estratégia para transformar sonhos em projetos reais. Ideia todo mundo tem. O que separa quem só sonha de quem constrói impérios é a estratégia de transformar ideias em projetos reais. É nesse ponto que a mágica acontece, quando o que estava só na sua cabeça ganha forma, nome, estrutura e começa a impactar o mundo de verdade. O primeiro passo é tirar a ideia da mente e colocar no papel. Parece bobo, mas escrever clareia. Uma ideia solta na cabeça é um turbilhão, no papel, ela vira um mapa. Anote o que é, para quem serve, qual problema resolve e como poderia ser feita. Esse simples ato já dá um choque de realidade no sonho. Depois vem a fase de quebrar em pedaços pequenos. Em vez de se assustar com o tamanho do projeto, divida em passos simples: primeiro faço isso, depois aquilo, e assim por diante. É como montar um quebra-cabeça, peça por peça, a imagem começa a aparecer. A próxima jogada é prototipar, ou seja, criar a primeira versão, mesmo imperfeita. Pode ser um rascunho, um teste, um piloto. O segredo não é esperar a perfeição, é colocar algo no mundo para ver como funciona. É aqui que muita gente trava, mas quem dá esse passo já está anos-luz à frente da maioria. E, claro, vem a parte mais poderosa: agir todos os dias. Projetos reais não nascem de grandes explosões de energia, mas de pequenas doses de consistência. Um pouco hoje, outro pouco amanhã, e quando você menos espera já construiu algo sólido. No fim, transformar ideias em projetos é como erguer um prédio: você não levanta 30 andares de uma vez. Começa na fundação, sobe um andar, depois outro, até que, quando olha para trás, percebe o império que nasceu de um simples pensamento. Capítulo 8 – Resiliência, o combustível dos visionários. Se tem uma palavra que define os grandes visionários é essa: resiliência.
Não é talento, não é sorte, não é só inteligência. O que realmente move essas pessoas é a capacidade de levantar todas as vezes que caem. Porque, vamos ser sinceros, cair é inevitável. Todo projeto encontra obstáculos, toda jornada tem tropeços. Mas é aí que entra o combustível secreto dos que chegam longe. A resiliência como uma bateria invisível que recarrega a cada queda. Enquanto a maioria desiste no primeiro não ou no primeiro fracasso, o visionário usa isso como energia extra. Ele entende que cada tombo ensina, que cada porta fechada aponta um caminho novo, e que cada erro é parte do processo. É como se a vida testasse: você quer mesmo isso? E os resilientes respondem: quero, e vou até o fim. Eu mesmo já percebi que não existe trajetória de sucesso sem histórias de derrota no meio. Os milionários e bilionários que você admira também tiveram noites de dúvida, dias de falência, momentos em que tudo parecia perdido. Mas o que fez diferença foi que eles se recusaram a parar. Continuaram, ajustaram a rota, respiraram fundo e seguiram. Nesse capítulo, você vai entender por que a resiliência é o motor que mantém os visionários de pé quando tudo parece desmoronar. Vai perceber que o jogo não é sobre nunca cair, mas sobre quantas vezes você é capaz de se levantar. E, no fim, vai descobrir que cada dificuldade que aparece não é uma barreira, mas um treino disfarçado para te deixar mais forte para o próximo nível. Quando o erro vira degrau, como lidar com fracassos e usar erros como trampolim? Tem gente que encara o fracasso como ponto final. Caiu, errou, não deu certo, pronto, acabou. Mas os verdadeiros visionários pensam diferente. Eles enxergam o erro como um trampolim, aquele impulso que joga você ainda mais alto do que estava antes. É justamente nessa diferença de mentalidade que nasce a grandeza. Quer um exemplo real? O nome de Chad S. Erickson talvez não seja tão famoso quanto o produto que ele criou, a Air Fryer. Hoje esse eletrodoméstico é febre mundial, tá na cozinha de milhões de pessoas e movimenta bilhões de dólares em vendas. Mas o que pouca gente sabe é que a jornada de Erickson foi cheia de tentativas frustradas, noites mal dormidas e projetos que não deram certo antes de ele acertar a mão. Ele poderia ter desistido nos primeiros tombos, poderia ter acreditado que não tinha talento ou que o mercado não queria inovação. Mas não. Erickson usou cada erro como combustível. Ajustava, testava de novo, fracassava, aprendia e voltava mais forte. Até que um dia, depois de tanto insistir, nasceu a ideia que mudou sua vida, e a nossa cozinha também. Esse é o poder de transformar queda em impulso. Erro não é sentença, é ensaio. Quem entende isso não fica preso na dor da derrota, mas aproveita o aprendizado escondido ali. É como se cada fracasso viesse com uma mensagem: ok, esse caminho não funciona, mas tenta por aqui. No fim, o segredo não é evitar os fracassos, porque eles são inevitáveis, mas sim usá-los como degraus na escada do sucesso. Erickson fez isso e construiu um império. Você também pode. Basta mudar o olhar, em vez de ver o erro como pedra no caminho, trate-o como catapulta que te lança mais perto do topo. Quando zero vira bilhões. Uma coisa que sempre me fascina é ver como alguns bilionários não são feitos de sorte, mas de resiliência. Eles já perderam tudo, já viram o castelo desmoronar, já sentiram o peso da falência, e mesmo assim voltaram mais fortes, como se cada queda fosse só um treino para o próximo voo. Um exemplo clássico é o de Donald Trump. Antes de virar presidente dos Estados Unidos, ele já tinha experimentado o gosto amargo de perder praticamente tudo. Nos anos 90, Trump enfrentou uma crise gigantesca, dívidas bilionárias, negócios em colapso, reputação abalada. Muitos disseram que era o fim da linha. Mas, ao invés de aceitar a derrota, ele usou o fracasso como combustível. Em poucos anos, reconstruiu seu império e voltou a ser bilionário. O mais curioso é que esse padrão se repete em muitas histórias de sucesso. Quando a maioria das pessoas quebra, desiste. Mas os grandes têm uma mentalidade diferente. Eles entendem que perder dinheiro não significa perder a habilidade de gerar riqueza. O conhecimento, a visão, a ousadia, isso ninguém tira. E é justamente isso que permite recomeçar do zero e chegar ainda mais alto. No caso de Trump,
não só recuperou sua fortuna, como também entrou para a política e alcançou um dos cargos mais poderosos do mundo, sendo hoje presidente dos Estados Unidos pela segunda vez. Pode gostar dele ou não, mas é impossível negar a lição: quem tem mentalidade de bilhão não se rende diante do fracasso. Essas histórias nos lembram que cair não é o fim, é parte da jornada. O que define o jogo não é o número de tombos, mas quantas vezes você decide levantar. E se até bilionários já perderam tudo e voltaram ao topo, quem disse que você também não pode recomeçar e escrever sua própria história de abundância? Capítulo 9. Redes de conexão poderosas. Tem um ditado que eu carrego comigo: sozinho você até vai rápido, mas junto você vai muito mais longe. E quando a gente fala de construir riqueza, liberdade e impacto, isso nunca foi tão verdadeiro. O sucesso não é uma jornada solitária, ele é tecido em redes de conexão poderosas. Pensa bem, nenhum bilionário construiu tudo do zero completamente sozinho. Eles tiveram mentores, sócios, parceiros, clientes e até concorrentes que os ajudaram a crescer. Cada conexão certa funciona como uma ponte que abre caminho para novas oportunidades, novos negócios e novas ideias. É como se cada pessoa fosse uma peça de um quebra-cabeça maior que vai se encaixando e formando a imagem da sua vitória. Eu mesmo já percebi que muitas das melhores coisas que aconteceram na minha vida não vieram de esforço isolado, mas de alguém que eu conheci, de uma conversa inesperada, de uma parceria que parecia pequena e se tornou gigante. É aí que mora a força da rede certa. Ela multiplica o que você já tem e potencializa o que ainda vai criar. Nesse capítulo, você vai entender que conexões valem mais do que contatos. Não é sobre encher a agenda de nomes, é sobre cultivar relações genuínas que abrem portas que sozinhos a gente jamais conseguiria abrir. É a diferença entre tentar escalar uma montanha no braço e ter alguém te puxando com uma corda do topo. Se prepare, porque aqui eu vou te mostrar como construir sua própria rede de abundância. Porque no fim, riqueza não é só o que você acumula, mas também quem você tem ao seu lado para compartilhar e expandir esse caminho. Bilhões se constroem em equipe, nunca sozinhos. Pode reparar, ninguém chega ao topo sozinho. Por mais genial que uma pessoa seja, bilhões não são criados com esforço isolado. Eles nascem quando mentes diferentes se unem em torno de uma visão. É a soma de talentos, habilidades e perspectivas que transforma uma simples ideia em um império. Pensa no Steve Jobs, por exemplo. Ele tinha visão, mas sem o Wozniak para colocar a mão na massa, a Apple talvez nunca tivesse saído da garagem. Ou no Elon Musk, por mais brilhante que seja, ele tem engenheiros, cientistas e equipes inteiras por trás de cada foguete da SpaceX ou carro da Tesla. O sucesso bilionário é um esporte coletivo. O que acontece é que sozinho você até pode começar, mas chega uma hora em que as suas forças não bastam. Você não domina todas as áreas, não tem todas as respostas, não enxerga todos os ângulos. É aí que entra o poder da equipe. Cada pessoa adiciona uma peça no quebra-cabeça e, de repente, o quadro da abundância começa a se completar. Eu mesmo já percebi que quando a gente tenta fazer tudo sozinho, acaba limitado pelo próprio tempo e energia. Mas quando se conecta a pessoas que somam, o crescimento acelera de um jeito quase inacreditável. É como se a engrenagem da vida começasse a girar mais rápido. No fim das contas, a verdade é simples: os bilhões estão no nós, não no eu. Quem aprende a jogar em equipe descobre que a riqueza não é só mais rápida, mas também mais sólida e duradoura. Por que impérios erguidos com muitas mãos resistem às tempestades que derrubam os castelos construídos sozinhos? O poder de se conectar com as mentes certas. Se tem algo que pode acelerar qualquer jornada é o poder de se conectar com as mentes certas. Já reparou como uma simples conversa com a pessoa certa pode abrir portas que você nem sabia que existiam? É quase mágico. Uma ideia que parecia confusa na sua cabeça ganha clareza, uma oportunidade que parecia distante de repente fica ao alcance, e um caminho que parecia fechado se abre de um jeito natural. A verdade é que estar perto de gente que pensa grande muda a forma como você enxerga o mundo. Mentes certas puxam você para cima, te desafiam a crescer, a acreditar mais, a agir melhor. É diferente de conviver só com quem reclama, critica ou vive preso na escassez. O ambiente molda a mentalidade, e a mentalidade molda os resultados.
Eu mesmo já percebi isso na prática. Muitas das maiores viradas da minha vida não vieram só do meu esforço, mas das conexões que eu fiz. Foi conhecendo pessoas que já estavam em um nível acima que eu percebi que também era possível chegar lá. É como se o simples fato de estar perto deles atualizasse o meu software mental. E não é só sobre ganhar contatos, é sobre criar conexões genuínas. Quando você se conecta de verdade, não é interesse vazio, é troca. Você aprende, ensina, compartilha e cresce junto. Grandes ideias nascem no encontro de grandes mentes. No fim das contas, o segredo é simples: se você quer voar mais alto, comece a andar com quem já tem asas. Porque ninguém chega a bilhões sozinho, mas conectado às pessoas certas, o caminho fica muito mais curto e muito mais poderoso. Parte 4. O futuro está na sua cabeça. Chegou a hora da virada final, entender que o futuro não está lá fora, ele já está dentro da sua mente. Pode parecer estranho ouvir isso, mas é a mais pura verdade. Tudo o que você vai conquistar nos próximos anos já existe em forma de pensamento, de visão, de imagem mental. A questão é: você vai dar vida a isso ou vai deixar morrer como mais um sonho esquecido? Eu gosto de pensar que a mente é como um projetor. O que você projeta hoje dentro da sua cabeça vira, mais cedo ou mais tarde, o filme que você vai assistir na sua realidade. Se você enche o projetor com medo, dúvida e escassez, a tela da sua vida mostra exatamente isso. Mas se você programa com confiança, abundância e propósito, o que aparece diante de você é uma história completamente diferente. Essa parte do livro é para te mostrar que o poder de criar o amanhã está no jeito que você pensa hoje. Não importa de onde você veio, quantos erros já cometeu ou quantas vezes tropeçou. O que define o seu destino é a forma como você escolhe programar sua mente agora. Porque cada pensamento é como um tijolo que você coloca na construção da vida que ainda vai viver. Aqui, você vai aprender a expandir sua visão, a pensar grande de verdade e a transformar a sua cabeça em uma máquina de criar futuro. Porque, no fim das contas, não existe bola de cristal mais poderosa do que a sua própria mentalidade. Se prepara, porque o próximo nível começa no invisível. E quando você entende que os bilhões começam na mente, descobre que o futuro que você tanto deseja já está esperando, dentro de você. Capítulo 10. Pensamento exponencial. Se tem algo que separa os que vivem no básico dos que constroem impérios é a capacidade de praticar o pensamento exponencial. Enquanto a maioria está preocupada em crescer um pouquinho, de forma linear, passo a passo, os visionários olham para o futuro e pensam em saltos gigantescos. Eles não querem só melhorar 10%, querem multiplicar por 10, por 100, por 1000. É como se a mente deles estivesse programada para jogar um jogo completamente diferente. Enquanto uns fazem conta de centavos, os grandes calculam em bilhões. Eles entendem que o mundo não cresce de forma reta, ele cresce em curvas, em explosões, em avanços inesperados. E quem aprende a pensar assim sai muito na frente. Pensa nas empresas que mudaram o mundo: Google, Amazon, Tesla, Apple. Nenhuma delas nasceu pequena no jeito de pensar. Elas podem até ter começado em garagens ou escritórios minúsculos, mas a visão sempre foi gigantesca. E foi justamente isso que atraiu pessoas, dinheiro, inovação e transformou ideias em revoluções. O pensamento exponencial é como trocar uma lanterna fraca por um holofote. De repente, você enxerga possibilidades que antes pareciam invisíveis. Você entende que não precisa só somar, pode multiplicar. Não precisa só melhorar, pode reinventar. Não precisa só seguir, pode criar novos caminhos. Nesse capítulo, a gente vai mergulhar nesse jeito ousado de pensar, que expande a mente e acelera resultados. Vou te mostrar como sair do limitado, do devagar e sempre, e entrar no jogo dos que multiplicam riquezas em velocidade impressionante. Porque, no fim, não é sobre correr mais rápido, é sobre mudar a pista e correr em direção ao futuro. Pensar grande e multiplicar resultados. A vida tem um jeito curioso de responder ao tamanho dos nossos pensamentos. Quando você pensa pequeno, recebe coisas pequenas. Quando ousa pensar grande, o universo parece se abrir e trazer oportunidades na mesma medida. E o mais incrível é que, ao expandir a mente,
você não só conquista mais, você também aprende a multiplicar resultados de formas que nunca imaginou. É como plantar. Se você joga uma sementinha numa vasinha qualquer, o máximo que vai ter é um vaso bonito. Mas se planta em um campo inteiro, o resultado é uma colheita que alimenta muita gente. O princípio é o mesmo: quanto maior a visão, maior o impacto. Eu já percebi que quem pensa grande enxerga longe. Eles não ficam contando migalhas ou comemorando apenas pequenas vitórias. Eles miram no alto, criam planos audaciosos, e por isso atraem pessoas, recursos e energia para fazer acontecer. Essa mentalidade faz os resultados se multiplicarem porque cria um efeito cascata, cada conquista abre espaço para outra ainda maior. Enquanto a mentalidade limitada pergunta como eu posso ganhar um pouco mais, a mentalidade expansiva pergunta como eu posso criar algo que gere valor em escala. Essa simples troca muda completamente o jogo. Pensar grande é a chave que desbloqueia crescimento exponencial. No fim, não se trata de arrogância ou ganância, mas de inteligência. Quem ousa sonhar alto e agir grande descobre que o impossível é só uma palavra inventada por quem nunca tentou. E quando você decide abrir a mente, os seus resultados não só crescem, eles se multiplicam como se estivessem ligados a uma fonte inesgotável. Inovação, tecnologia e oportunidades infinitas. Se tem algo que nunca para de me impressionar é como a inovação e a tecnologia mudam o jogo o tempo todo. Cada avanço abre portas que antes a gente nem imaginava que existiam. É como se o mundo estivesse constantemente se reinventando, trazendo um mar de oportunidades infinitas para quem tem coragem de enxergar além do óbvio. Olha ao nosso redor: celular, internet, inteligência artificial, carros elétricos, foguetes sendo lançados e voltando sozinhos. Tudo isso parecia ficção científica há poucas décadas. Hoje, é realidade. E, mais do que isso, é fonte de fortunas gigantescas. Quem entendeu cedo o impacto da tecnologia surfou ondas bilionárias. O mais curioso é que não é preciso ser um gênio para aproveitar esse movimento. É questão de mentalidade aberta. Enquanto muita gente olha para os avanços com medo, vai tirar empregos, vai complicar a vida, os visionários olham e perguntam: como posso usar isso a meu favor? É essa pergunta que separa quem assiste a história acontecer de quem escreve a história com as próprias mãos. Eu acredito que estamos vivendo o melhor momento da humanidade. Nunca foi tão acessível aprender, criar, empreender e se conectar com o mundo. A barreira de entrada caiu. Hoje, com um celular na mão, você pode montar um negócio, alcançar pessoas do outro lado do planeta e construir riqueza sem precisar de permissão de ninguém. A lição é simples: a tecnologia não limita, ela expande. E quem aprende a surfar nessa onda descobre que não existe teto, só horizontes cada vez mais largos. Porque, no fim das contas, o futuro pertence a quem consegue unir inovação, tecnologia e uma mente preparada para agarrar as infinitas oportunidades que aparecem no caminho. Capítulo 11 – A riqueza além do dinheiro. Quando a gente fala em riqueza, a maioria das pessoas pensa logo em números na conta, carros de luxo, casas enormes e viagens de primeira classe. Mas deixa eu te contar uma coisa: existe uma riqueza ainda maior, e ela vai muito além do dinheiro. É aquela que não se mede em cifrões, mas em propósito, liberdade e qualidade de vida. Eu já percebi que os verdadeiros bilionários não acumulam só patrimônio, eles acumulam experiências, relações genuínas e tempo para viver como querem. Porque, no fim das contas, não adianta ter muito dinheiro se você não tem saúde para aproveitar, paz para descansar ou gente de verdade para compartilhar. A vida rica de verdade é um equilíbrio entre conquistas materiais e plenitude emocional. A grande virada acontece quando você entende que o dinheiro é só uma ferramenta, não um objetivo final. Ele serve para abrir portas, dar escolhas e criar impacto. Mas a verdadeira abundância está em sentir que você está no controle da sua vida, que tem tempo para estar com quem ama, energia para fazer o que gosta e liberdade para seguir o próprio caminho. Esse capítulo é sobre isso, sobre a riqueza invisível que sustenta tudo. É sobre descobrir que o bilhão que começa na mente não se traduz só em notas e moedas, mas também em experiências que enchem o coração e dão sentido à caminhada. Se prepara, porque aqui você vai começar a enxergar que ser rico é muito mais do que encher bolsos, é encher a vida de significado. Liberdade de tempo.
propósito e impacto social. De que adianta encher a conta bancária se a agenda continua vazia de sentido? Para mim, riqueza de verdade começa quando você conquista a liberdade de tempo. É poder decidir como usar seus dias, escolher estar com quem ama, viajar quando quiser ou simplesmente parar tudo e curtir o silêncio sem pressa. Tempo é o bem mais caro que existe, e quem entende isso descobre que o dinheiro é só um meio para comprar a coisa mais valiosa do mundo, vida vivida de verdade. Mas não é só sobre tempo. Existe também o propósito, que é o combustível invisível que dá sentido a cada passo. Quando você conecta o que faz com algo maior, o trabalho deixa de ser fardo e vira missão. Acordar cedo não é mais sacrifício, é prazer. O dinheiro que entra deixa de ser só número e passa a ser reflexo de algo que impacta positivamente outras pessoas. E aí chegamos no ponto mais poderoso, o impacto social. Por que não faz sentido conquistar abundância só para si mesmo? Os grandes de verdade sabem que riqueza compartilhada se multiplica. Quando você usa sua liberdade e seu propósito para melhorar a vida de outros, o efeito é gigantesco. É como jogar uma pedra no lago, a onda se espalha e vai muito além do ponto de partida. O incrível é que essas três coisas andam de mãos dadas. Quando você tem tempo, pode viver seu propósito. Quando vive seu propósito, naturalmente gera impacto. E quando gera impacto, descobre que a verdadeira fortuna não cabe numa conta bancária, ela transborda na forma como sua vida inspira e transforma outras vidas. Como bilionários pensam além da conta bancária? Quando a gente fala em bilionários, muita gente imagina só cifras absurdas na conta bancária, mansões, iates e carrões. Mas deixa eu te contar um detalhe que pouca gente percebe: os verdadeiros bilionários pensam muito além do dinheiro. Eles sabem que números no extrato são só consequência, não o objetivo final. O que move essas pessoas é visão. Eles querem criar impacto, construir legado, transformar realidades. É por isso que muitos continuam trabalhando mesmo depois de já terem dinheiro suficiente para nunca mais precisar. O foco deles não é só quanto eu vou ganhar, mas sim o que eu vou deixar. É uma mentalidade que expande a vida e muda o mundo. Pensa em nomes como Elon Musk, Bill Gates ou Warren Buffett. O primeiro está preocupado em levar o homem para Marte, o segundo em erradicar doenças pelo planeta, e o terceiro em doar grande parte da fortuna para causas sociais. Claro que todos têm bilhões no bolso, mas o que diferencia mesmo é que a mente deles não está presa só no saldo do banco. Está em fazer algo maior. E é exatamente aí que está a lição para a gente: quando você pensa além do dinheiro, o dinheiro vem como consequência. Quem foca apenas em acumular, se perde. Mas quem mira em propósito, inovação e impacto, acaba atraindo riqueza em níveis que vão muito além do que poderia imaginar. No fim, os bilionários de verdade não contam só cifras, contam histórias. Histórias de como usaram a riqueza como ferramenta para criar algo que sobrevive ao tempo. E é esse jeito de pensar que transforma não só a vida deles, mas a de milhões de outras pessoas. Capítulo 12. O chamado do seu bilhão. Chegou a hora de olhar para dentro e encarar de frente: existe um bilhão que já está chamando o seu nome. Não estou falando só de dinheiro na conta, mas de um propósito tão grande, tão forte, que pode transformar sua vida e a vida de muita gente ao seu redor. Esse é o chamado do seu bilhão, aquela voz interna que diz que você nasceu para mais, que não foi colocado aqui só para sobreviver, mas para construir algo grandioso. A verdade é que nem todo mundo escuta esse chamado. Muitos se acostumam com a rotina, com a corrida dos ratos, com o é isso e pronto. Mas quem decide ouvir sente um incômodo diferente, uma inquietação boa, aquela sensação de que ainda tem muito por vir. É como se o coração batesse no ritmo de um futuro que já existe dentro da sua mente. Esse capítulo é o convite para você parar de ignorar essa voz. Porque o seu bilhão não vai cair do céu, mas já está dentro de você esperando ser ativado. Ele se manifesta nas suas ideias, nos seus talentos, nos sonhos que você tenta calar, mas que continuam insistindo em aparecer. Eu quero te mostrar aqui que o chamado não é um grito distante, ele está mais perto do que parece. E quando você decide atender, a vida nunca mais é a mesma. Porque o jogo deixa de ser sobre apenas pagar contas e passa a ser sobre criar impacto, viver liberdade e construir legado.
Se prepara, porque esse é o ponto em que o livro deixa de ser teoria e vira missão. O bilhão que começa na sua mente já está batendo na porta. A pergunta é: você vai atender? Coloque em prática pelo menos uma ideia hoje. Chegou a hora da virada. Não adianta nada você ter lido tudo isso, se inspirado, sonhado alto e agora fechar o livro sem agir. Conhecimento sem ação não muda nada. O verdadeiro poder está em pegar pelo menos uma ideia prática e colocar em movimento ainda hoje. Não precisa ser algo gigantesco, não precisa virar o mundo de cabeça para baixo de uma vez. Pode ser um passo pequeno, anotar seus pensamentos, começar a visualizar sua meta, guardar um valor simbólico, conversar com alguém que pode abrir uma porta, ou até trocar um pensamento sabotador por uma afirmação fortalecedora. O importante é começar. Porque a diferença entre quem transforma a vida e quem continua preso na rotina é essa: atitude. Os que crescem não são os mais inteligentes ou os mais preparados, são os que decidem agir, mesmo imperfeitos, mesmo inseguros. Eles entendem que o futuro se constrói com pequenos tijolos colocados todos os dias. Então, aqui vai meu convite direto para você: não deixe para amanhã. Escolha agora uma única coisa desse livro e coloque em prática ainda hoje. O seu bilhão, a sua liberdade, a sua abundância começam nesse exato momento. E lembra, não é sobre esperar condições perfeitas, é sobre começar com o que você tem. Porque quem age, cresce. Quem espera, fica parado. E o seu chamado não é para esperar, é para construir. Os bilhões sempre estiveram dentro da sua mente. Depois de toda essa jornada, eu quero que você leve uma única verdade gravada no coração: os bilhões que você procura nunca estiveram fora. Eles sempre estiveram dentro da sua mente. Pode parecer poético demais, mas é real. Tudo o que você deseja, liberdade, abundância, impacto, legado, começa na forma como você pensa. É a sua mentalidade que abre ou fecha portas, que cria oportunidades ou limitações. E a grande virada acontece quando você entende que não precisa correr atrás de algo distante, precisa apenas despertar o que já existe aí dentro. O que diferencia quem conquista dos que ficam pelo caminho não é sorte, herança ou talento fora do comum. É a decisão de usar a mente como cofre de possibilidades infinitas, e não como prisão de escassez. O jogo sempre esteve na sua cabeça, agora você sabe a senha. Então, esse é o convite final: confie no poder que você já tem. Alimente seus pensamentos de grandeza, haja com coragem e nunca esqueça que cada passo que você dá hoje está construindo a realidade que você vai viver amanhã. No fim das contas, não existe fórmula mágica, existe apenas você, sua mente e a escolha de acreditar. Os bilhões não são um destino, são uma criação diária, e ela começa em você.